Marcos, capítulo 12, os versículos de 28 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai de amor, nosso Deus Criador, nosso Salvador. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque podemos estar em Tua casa. Somos gratos a Ti, Pai, porque reconhecemos que foi o Senhor mesmo quem nos trouxe aqui, ó Pai, nessa tarde, Senhor. E agora queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor, pela Tua misericórdia, Tua bondade, Tua graça, que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, ó Deus. Nos colocamos, ó Pai, diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa lei, a Tua vontade revelada aos homens. E suplicamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale conosco nessa tarde, para que possamos, ó Pai, ser edificados, para que possamos, ó Pai, ser instruídos, ó Deus, para que o Senhor mesmo fale conosco, ó Deus, hoje, para que possamos, ó Pai, confrontar aquilo que temos vivido, ó Deus, com aquilo que a Tua palavra nos ensina. E naquilo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos revelar que temos ainda falhado, ó Pai, que por Tua misericórdia, por Tua bondade, ó Deus, possa haver uma transformação em nossa vida, ó Pai, para que possamos ter uma vida santa, uma vida que obedece à Tua palavra, Senhor. Suplico a Deus que o Senhor use de misericórdia, ó Pai, especialmente para comigo, ó Deus, como um instrumento Teu nessa tarde, ó Pai, para trazer a Tua mensagem, ó Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, as minhas limitações, ó Deus, as minhas dificuldades, ó Senhor. Sabe que por mim mesmo sou totalmente incapaz, ó Deus, de estar, ó Pai, diante da Tua igreja para trazer, ó Pai, a Tua mensagem. Por isso suplico, ó Pai, que o Senhor me use, ó Pai, como instrumento Teu, ó Deus, unicamente como instrumento Teu, ó Pai, mas que seja o Senhor mesmo falando, ó Pai, com cada um de nós aqui, ó Pai. Começar em mim, ó Deus, que haja transformação e que o Senhor mesmo fale comigo, ó Pai, nessa noite. E assim, ó Pai, com todos nós aqui, ó Pai. Fale conosco, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, para que o Teu evangelho seja exaltado e para que o Teu santo nome seja glorificado aqui, ó Pai, em nossa igreja. Abençoe, ó Pai, a cada um de nós, ó Deus, dá-nos um coração atento, ó Pai, para a Tua palavra, para guardar no coração a Tua palavra, Deus, assim não pecarmos contra Ti. Nos abençoe, ó Deus, para o nosso coração. É isso que nós Te pedimos, ó Pai, suplicamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso mediador. Amém. Esses versículos, eles nos mostram uma conversa que o Senhor Jesus teve com um dos escribas. E se nós lermos o capítulo 12 todo do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que essa é a terceira vez que o Senhor Jesus é confrontado com alguma pergunta. Uma pergunta dita difícil para que pudesse ser respondida. E as perguntas sempre eram, esse tipo de pergunta sempre era feita ao nosso Senhor Jesus com o propósito de prová-lo, de tentar pegar Jesus em alguma falta. As outras duas perguntas foram, a primeira acerca do tributo que deveria ser pago a César. Então, algumas das autoridades chegaram a Jesus e perguntaram se realmente eles deveriam pagar o tributo. E Jesus diz que, de maneira sábia, que devemos dar aos homens aquilo que é direito deles, aquilo que é a lei que o país estabelece, e a Deus aquilo que é de Deus. Depois, uma segunda autoridade chega a perguntar para Jesus sobre a ressurreição e como as coisas vão acontecer quando nós estivermos ressurretos com o Senhor, quando depois do juízo final, como será a ressurreição e como as coisas vão se suceder
e trazem uma pergunta acerca de um homem que tinha uma esposa e mais 7 irmãos, e cada um deles morre, e cada um deles, depois, pela lei deles, fica com a esposa, e a pergunta era qual deles então seria, de qual deles então a mulher seria esposa quando ressuscitasse. Então, sempre com perguntas aparentemente difíceis, e perguntas que não eram feitas com um espírito amigável para com o Senhor Jesus, não era com o propósito de que eles pudessem aprender alguma coisa, com o propósito de que eles pudessem ter a sua crescer espiritualmente, ou que tivessem, não era apenas uma dúvida que eles tinham para que pudessem apurar o seu conhecimento acerca das doutrinas, mas eram na verdade sempre perguntas com um espírito maligno, podemos dizer, com o propósito de provar ao Senhor. E nós devemos, na verdade, dar graças a Deus por essas perguntas terem sido feitas ao nosso Senhor, porque mesmo elas não tendo sido feitas com uma motivação boa, elas foram usadas como instrumentos por nosso Senhor Jesus para que verdades profundas e maravilhosas e ensinamentos maravilhosos pudessem ser trazidos pelo Senhor. E esses ensinamentos, então, trazem hoje ainda um grande benefício para todos os cristãos. O que é também mais uma prova de que tudo que ocorre na vida humana, em tudo que ocorre no mundo, está sempre sob o controle do nosso Senhor. Ele dirige todas as coisas de acordo com a sua santa providência, de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Mesmo aquilo que parece ser... Mesmo aquilo que brota no coração do homem com uma motivação errada, o Senhor Jesus guia essas coisas, guia todas essas coisas, e algumas delas ele usa para o bem da sua igreja, como é o caso aqui. Perguntas que tinham o propósito de provar ao Senhor, de colocar o Senhor Jesus em uma situação difícil. Ele usa essas situações para trazer e transmitir ensinamentos profundos, como nós vamos ver hoje aqui. E com essa pergunta acerca de qual é o grande mandamento, nós vamos ver, pela graça de Deus, 3 lições. A primeira é um maravilhoso resumo que esses versículos contêm acerca do nosso dever para com Deus e também para com o nosso próximo. O segundo é quão elevado é o padrão ensinado pelo nosso Senhor acerca dos deveres que nós temos para com Deus e para com os homens. Em terceiro lugar, nós vamos ver até que ponto um homem pode avançar na religião, sem contudo ser um verdadeiro discípulo de Cristo. A primeira coisa que nós vemos então é o maravilhoso resumo que o Senhor Jesus faz da maneira como nós devemos nos relacionar com Deus e também da maneira como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Jesus disse que nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo, como a nós mesmos. E que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. São palavras bastante simples e que todos nós temos grande facilidade de aprender, facilidade de decorarmos, e até, de certa forma, temos bastante facilidade para entendermos o que elas significam, pelo menos entendemos o mínimo do que essas palavras significam. É fácil entendermos o que significa amar a Deus acima de todas as coisas. É bem verdade que, ao mesmo tempo que é fácil entender o que as palavras significam, também é bastante difícil colocá-las em prática. Também é muito fácil entendermos o que o Senhor Jesus quer dizer quando devemos amar o próximo como a nós mesmos. Igualmente difícil também é conseguirmos colocarmos em prática essas lições. Então, apesar de serem palavras simples, elas têm um conteúdo profundo, e que quando nós consideramos essas palavras com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de atenção, nós podemos perceber o quanto essas palavras, na verdade, apesar de serem simples, elas nos humilham, e o quanto também elas podem nos condenar quando nós olhamos para a nossa vida e quando nós então percebemos que não temos efetivamente amado a Deus acima de todas as coisas. Também estamos muitas vezes longe de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Por isso, então, apesar de serem palavras simples, elas podem, essas mesmas palavras simples, poucas palavras podem nos condenar quando nós consideramos com mais cuidado acerca delas e consideramos acerca do que elas realmente significam e como elas têm sido aplicadas em nossas vidas. Então, quando nós consideramos isso, nós vemos a grande necessidade que nós temos diariamente da misericórdia do nosso Senhor e da graça de Deus em nossas vidas.
Não há nada no nosso coração natural, nosso coração de maneira espontânea, que o homem mesmo possa produzir, que possa nos ajudar a demonstrar esse amor que o Senhor nos ensina aqui. Para o nosso coração, sem a misericórdia, sem a graça do nosso Senhor, jamais irá produzir esse tipo de amor, esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo de viver dessa maneira, de amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Por isso precisamos suplicar a Deus que pela sua misericórdia e derrame a graça do nosso coração, para que nosso coração possa ser transformado pela ação do Espírito Santo e assim possamos, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, sermos transformados para que esse amor possa começar a brotar no nosso coração e assim nossa vida seja transformada e para que coloquemos em prática essas palavras que o Senhor Jesus nos ensina aqui. O amor, ele é o grande segredo da verdadeira obediência a Deus. Quando nós sentimos em relação a Deus a mesma coisa que uma criança sente em relação a um pai querido, nós então vamos passar a nos deleitar em cumprir as vontades do Senhor. Veja que não é apenas cumprir as vontades do Senhor, mas nós vamos passar, quando esse amor que o Senhor Jesus diz aqui, pela ação do Espírito Santo brotar no nosso coração, nós vamos nos deleitar em cumprir a vontade do Senhor. Será o grande prazer da nossa alma cumprir a vontade do Senhor. Nós temos do Salmo 119, diversas vezes, Davi fala sobre o quanto a cumprir a vontade de Deus era aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele mais queria na sua vida. Por mais de uma vez ele diz que não há nada que o preocupe mais e nada que alegre mais o seu coração do que cumprir a vontade do Senhor. E quando nós tivermos esse amor no nosso coração, então os mandamentos do Senhor não serão mais penosos, e nós não vamos mais trabalhar para o Senhor como se fôssemos escravos e estivéssemos apenas obedecendo a Deus por medo de açoites ou por medo da condenação eterna, que é certa que virá, como vimos hoje pela manhã. Mas o que irá motivar o nosso coração não é a preocupação com o castigo para aqueles que não obedecem ao Senhor. Mas, pelo contrário, nós vamos obedecer à lei do Senhor, porque é isso que nós amamos, e esse é o grande prazer da nossa vida, o grande prazer da nossa alma será obedecer à vontade do Senhor. Vamos fazer com prazer e procurar observar as leis de Deus. E, na verdade, vamos lamentar profundamente e ficarmos profundamente tristes e arrependidos quando transgredimos essa lei. É certo que durante nossa caminhada cristã, nós aqui na Terra, nós não iremos conseguir atingir um nível de santidade e de perfeição que nos permita viver de acordo com a palavra de Deus 100% e sem cometer nenhum pecado. Mas os pecados que acontecerem que nós cometemos vão nos entristecer profundamente, vamos lamentar profundamente, com sincero arrependimento, com tristeza verdadeira no nosso coração, por conta dos pecados que nós cometemos, quando tivermos esse verdadeiro amor a Deus, quando amarmos a Deus acima de todas as coisas. É verdade que ninguém trabalha tão bem quanto os que trabalham por amor. Nosso país, durante muito tempo, em nosso país, durante muito tempo, nós tínhamos a escravidão. E é certo que os escravos, mesmo sabendo que se eles fossem apanhados, se eles fugissem e depois fossem pegos, eles certamente iriam sofrer uma dura punição, muito maior do que eles estavam acostumados a sofrer. Mas, mesmo assim, eles ainda tentavam fugir para se livrar daquele trabalho que eles tinham que fazer. Porque era um trabalho penoso que eles tinham que fazer e era duro para eles fazerem isso, então eles preferiam correr o risco eles preferiam ter a oportunidade de tentar fugirem e se fosse o caso depois serem pegos e que sofressem por aquilo que haviam feito, mas havia o desejo de fugir dessa servidão. E nós não podemos olhar para a lei de Deus como algo pesado que nós temos que fazer, como um fardo que temos que carregar. O fato de vir à igreja ao domingo ser algo pesado, poxa, eu queria mesmo ir à praia ou ver um jogo, alguma outra coisa qualquer. Isso se torna um peso para nós, mas temos que fazer porque
as pessoas vão reclamar se eu não forem, o pastor vai me chamar a atenção, ou qualquer outra coisa que venha a acontecer. Porque o temor do castigo ou o desejo de uma recompensa maior por algo que nós fizemos, elas nos motivam muito menos do que o amor. Nós podemos pensar isso com relação mesmo ao nosso trabalho. Aqueles que, pela graça de Deus, têm o privilégio de trabalhar em algo, de tirar o seu sustento de algo que realmente amam, certamente fazem com muito mais prazer do que aqueles que tiram o seu sustento daquilo que Deus lhes deu, mas que não é exatamente aquilo que mais alegra o seu coração. Fazem também com alegria, porque foi aquilo que Deus os deu. Então, por isso também temos que ser grato a Deus, independente de nosso trabalho ser algo que nós realmente amamos ou não, temos que fazer o melhor que pudermos, fazendo para a glória de Deus. Mas certamente a motivação no nosso coração para acordarmos a cada dia certamente é diferente quando nós fazemos aquilo que nós amamos. Inclusive, quando nós estudamos sobre administração, aqueles que estudam assim aprendem que o salário, o dinheiro, não é algo que motiva durante muito tempo. Durante o tempo, se você recebe um aumento de salário, se você troca de emprego e recebe um aumento de salário, então você por um tempo fica muito contente, muito satisfeito, porque você agora recebe mais por aquilo que você faz. Mas depois de um tempo, aquilo que você recebeu a mais, você consegue também já passar a gastar a mais também. Então aquilo que você recebe a mais já não está mais sobrando para você já depois de um tempo já começa a reclamar também que está ganhando pouco, mesmo que você esteja ganhando muito mais do que você ganhava antes, você agora continua reclamando porque ainda você tem outras coisas que você quer, mas que agora também não consegue. Então veja que a motivação para aquilo que nós fazemos, se não for realmente algo que brote de maneira espontânea no nosso coração, se não for com amor que fazemos, qualquer outra motivação, qualquer outra recompensa que nós possamos receber, ou uma recompensa, ou apenas por medo de alguma punição, certamente não é a melhor motivação que podemos ter na nossa vida. Aquilo que mais nos motiva a fazer mesmo, aquilo que nós amamos, aquilo que nós realmente sentimos prazer em fazer, aquilo que nós não nos preocupamos de fazer, se é muito tarde, se é muito cedo, se está chovendo, o que for, aquilo nos dá alegria, nos dá prazer. Então, nós fazemos isso sem nenhuma preocupação. E deve ser assim com a palavra de Deus. Com a lei de Deus. Não deve ser um peso aquilo que nós fazemos, mas temos que fazer com amor. Cumprimos muito melhor a vontade de Deus quando nós fazemos com amor. Quando fazemos com o coração desejosos e profundamente gratos e felizes por estarmos fazendo aquilo. Um bom exemplo, aqueles que são pais e que criam seus filhos podem entender facilmente, é assim que nós fazemos quando criamos nossos filhos. Nós não achamos que está muito cedo para levá-lo ao médico, ou que está muito tarde para ficar com ele enquanto ele chora. Não é muito difícil, nada que envolva, nada que tenha qualquer relação com nossos filhos é muito difícil de fazermos. A qualquer hora que ele precisar, nós estaremos ali. A qualquer hora que seja a situação que for, nós estamos sempre prontos a fazer, por mais difícil que possa parecer, por maior sacrifício que possa ser, nós estamos sempre prontos a fazer. Por quê? Porque nós amamos nossos filhos e não é um peso. Uma mãe jamais diz, eu não quero aumentar ele hoje não, hoje ele vai ficar aí sem comer porque eu estou muito cansada, não dormi a noite inteira, eu vou deixar ele com fome mais algumas horas, eu vou dormir um pouco e quando eu acordar mais disposta, eu pego meu filho para alimentar novamente. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos. A hora que precisar, nós estaremos ali, porque é o amor que nos motiva a cuidarmos deles e a criarmos e a labutarmos para a educação dos nossos filhos. E esse mesmo amor que nos move, um amor muito maior do que esse, na verdade, do que nos move para criar nossos filhos, deve ser o amor que nos motiva para obedecermos a palavra de Deus e para sermos fiéis ao Senhor. Mas o Senhor Jesus também fala da maneira como nós devemos tratar uns aos outros. E normalmente ele diz que o amor é o grande segredo para a conduta reta para com o nosso próximo. Aquele que ama o próximo recusa fazer qualquer mal de maneira intencional ao próximo. Mas não para por aí, não é só o desejo de não fazer mal, mas vai além com o desejo de fazer o bem
em todos os aspectos, sempre vai buscar fazer o bem àquele a quem nós, para aquele a quem nós amamos. Em todos os com toda a nossa força, com todos os nossos meios, com tudo aquilo que nós sabemos fazer, com tudo aquilo que nós tivemos acesso, com toda a disposição e todos os meios que nós tivermos, nós vamos tentar promover o conforto e a felicidade daquele que nós amamos. Nós vamos procurar alguma maneira de aliviar a tristeza que essa pessoa eventualmente sinta e de aumentar e de compartilhar com ele das alegrias que vem também passando. Quando alguém nos ama, nós podemos confiar plenamente nessa pessoa, sabendo que ela jamais nos fará nenhum mal e que em todo o tempo ela será nossa amiga. E normalmente podemos ver o exemplo do amor de pai para filhos, como nós também nos preocupamos com nossos filhos em fazer o bem para eles todo o tempo, não importa o quanto custe, não importa o quão difícil pareça ser, nada é mais importante, nenhuma outra, não colocamos nada como prioridade quando temos que cuidar de nossos filhos. Mas quando nós olhamos para esse tipo de amor, nós, com certeza, todos irão concordar de que esse é algo bom que nós fazermos, algo que nós realmente devemos fazer. Mas, ao mesmo tempo que nós concordamos com tudo isso, nós também, quando olhamos para o nosso coração, nós vemos que nós não somos capazes. Nós vemos que esse sentimento não é um sentimento natural no nosso coração. Tanto em relação a Deus como em relação ao próximo, esse não é um sentimento natural na nossa vida, no nosso coração. Ele não brota espontaneamente no nosso coração. Nós, quando nascemos, somos pecadores e, portanto, nós temos medo de Deus. Como a palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, logo que Adão comete o pecado e que Deus o procura, ele diz que estava com medo de Deus, estava com vergonha, por isso tentava se esconder. E esse mesmo temor, essa mesma vergonha, essa mesma indisposição que Adão teve para com Deus, é a mesma indisposição que existe no nosso coração por conta do pecado que é em nosso coração desde que nascemos. Não é algo que nós precisamos aprender, não é algo que precisamos adquirir com o tempo, mas é algo que já vem de série no nosso coração e algo que, se não for retirado pela graça e pela misericórdia de Deus, através do sangue de Cristo Jesus, irá permanecer sempre no nosso coração, impedindo que nós tenhamos uma vida que coloque em prática esses dois mandamentos que o Senhor nos deu. Nós jamais poderemos amar realmente a Deus ou ao próximo enquanto não estivermos em paz com o nosso Senhor e por meio de Cristo Jesus que morreu na cruz. E quando nós reconhecemos nossos pecados e quando nós reconhecemos que somos pecadores e que o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados e que então nós somos perdoados e lavados através do sangue de Cristo vertido na cruz e que então, por conta disso, por conta desse sacrifício, nós somos reconciliados com o Senhor, só então nós poderemos amar ao Senhor como Ele ensina aqui. Então vemos que a fé em Cristo Jesus é necessária, é fundamental e é a verdadeira fonte desse amor para com Deus. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, o apóstolo João diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos habilitados por Deus mesmo a amá-lo como Ele requer de nós, mas porque Ele primeiro nos amou, entregando o seu Filho para que morresse por nós e que pagasse o alto preço dos nossos pecados. E não só com relação a Deus, mas também com relação ao próximo. Como podemos obter esse amor ao nosso próximo, já que ele também não é um sentimento natural? Na verdade, todos nós quando nascemos somos egoístas e, em certa medida, odiamos uns aos outros. Aqueles que têm crianças pequenas em casa facilmente conseguem, ou que já tiveram, e viram crianças se relacionando uma com as outras, ou até mesmo as crianças se relacionando com os pais, facilmente conseguem perceber como é a natureza humana no seu estado original. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta, ninguém ensina uma criança a bater na outra, ninguém ensina uma criança de que os brinquedos que ela recebe são dela e que ela não pode prestar para ninguém, ela tem que guardar e esconder, e se alguém tentar pegar, ela deve bater. Esse é o tipo de ensinamento que ninguém dá a nenhuma criança. Mas esse é o comportamento que nós vemos em todas as crianças. Em alguma hora, você vai ver alguma criança fazendo isso. Elas pegam para ela. Você não vê nenhum pai ensina uma criança a mentir, mas elas mentem. Nenhum pai ensina uma criança
responder de maneira grosseira, mas elas respondem. E esse, então, é a natureza que existe no nosso coração, a natureza mais pura que existe no nosso coração é essa natureza depravada e corrompida pelo pecado. Mais pura que eu digo no sentido de a natureza com menos influência externa, ou seja, nós nascemos dessa maneira. Isso é o que brota do nosso coração de maneira espontânea, sem que ninguém precise nos ensinar. Então, se nós somos assim, como poderemos obter então esse amor para com o nosso próximo? Como nós seremos transformados se não for pela transformação de Cristo Jesus no nosso coração? Nós jamais vamos amar da forma correta o nosso próximo enquanto o nosso coração não for transformado pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos livrar desse velho homem e receber a mente de Cristo na nossa mente e no nosso coração. E só então o nosso coração, que é insensível, conhecerá o verdadeiro amor que vem de Deus. Então, poderemos amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. Nós somente aprendemos a amar a nós mesmos. É muito difícil você encontrar alguém que tenha alguma dificuldade de gostar de si mesmo. Mas amar ao próximo é muito difícil. E só quando o Senhor Jesus, só quando o Espírito Santo transforma o nosso coração, é que nós podemos realmente ter esse amor verdadeiro. Como o apóstolo Paulo ensina na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, o amor ele é um fruto do Espírito. Não é algo original do nosso coração, mas é a transformação que o Espírito Santo faz no nosso coração. Em segundo lugar, nós vamos ver então o quanto é elevado o padrão que o Senhor Jesus nos ensina aqui acerca dos nossos deveres para com Deus e também para com os homens. A pergunta que o escriba fez, ela foi bastante abrangente, perguntando qual é, então, o principal mandamento. Talvez esse escriba estivesse esperando uma resposta que foi bem diferente, seria bem diferente, talvez a resposta que ele esperava era bem diferente da resposta que ele recebeu realmente. Talvez ele esperava alguma recomendação sobre como guardar alguma cerimônia externa, alguma formalidade, algum holocausto ou sacrifício, alguma festa especial que deveria ser considerada como sendo a mais importante. Mas ao contrário de tudo isso, ele ouviu do Senhor essas palavras solenes e maravilhosas acerca do amor que temos que ter para com Deus e para com o nosso próximo. E o Senhor Jesus, então, ele diz, em primeiro lugar, qual deve ser o sentimento que devemos ter para com o nosso próximo e para com Deus. E é um sentimento, e a resposta é muito mais profunda do que simplesmente obedecer a Deus e evitar a praticar o mal contra o próximo. Nosso dever ele vai muito além disso. O amor que o Senhor Jesus descreve aqui, ele é muito mais abrangente e inclui todas as coisas e todas as áreas da nossa vida. Não se restringe apenas a eu vou amar o meu próximo até que ele faça algo contra mim ou até que ele tente se intrometer, ou até que ele tente interferir em alguma área da minha vida em que eu não quero compartilhar com ninguém. Ela inclui esse amor a Deus e ao próximo, inclui tudo e todas as áreas da nossa vida. E essa regra que o Senhor nos deu, ela muda então de maneira radical e muda completamente a perspectiva sobre a qual nós devemos ver a vida e a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. Tudo mais deve ficar sem valor, nada mais deve ser mais importante do que viver para glorificar a Deus e para fazer a sua vontade com o coração alegre, com o coração satisfeito por estar obedecendo a palavra do nosso Senhor. Nada mais será mais importante para nós do que vivermos como o Senhor requer de nós. Esse é o sentimento e o amor que Deus exige que nós tenhamos para com Ele. E ele não só diz qual deve ser esse sentimento, mas ele também diz qual é a medida desse amor. Ele diz então que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos amar a Deus mais do que a nós mesmos e com todas as energias, com toda a força que há no nosso ser, com toda a nossa capacidade. E enquanto nós estivermos fazendo assim, nós nunca vamos correr o risco de estarmos amando a Deus além da medida estabelecida por Ele mesmo. Nós nunca vamos conseguir dizer, não, eu estou amando a Deus demais, eu preciso maneirar um pouco, porque eu acho que passei da conta, eu preciso tomar um pouco
me preocupar um pouco mais de volta aqui com a minha vida, com as minhas coisas, que eu estou preocupado, muito preocupado com as coisas de Deus. Eu só tenho vontade de estar, estar na igreja, e então eu preciso parar um pouco com isso, porque eu estou amando Deus mais do que eu deveria. Nós jamais vamos correr esse risco, porque o que Deus requer de nós é que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. Isso nos leva então a perguntar: será que a maneira que nós temos vivido e o tempo que nós temos estado na presença do nosso Senhor demonstram que nós temos amado a Deus acima de todas as coisas? Será que quais são as nossas prioridades? O que é que tem nos motivado a viver? O que é que nos tem feito feliz? Qual é a nossa maior preocupação? O que é que nós fazemos? O que é que nós pensamos que irá nos fazer felizes quando nós acordarmos pela manhã? O que é aquilo que tem trazido mais alegria ao nosso coração? É obedecer a palavra de Deus? É estarmos em comunhão com Deus? É buscarmos a Deus? Ou é outra coisa qualquer? Enquanto nós estivermos ainda colocando outras coisas como prioridade diante da vontade de Deus, enquanto nós estivermos ainda colocando outras atividades e deixando para Deus o tempo que sobra, e não estabelecendo para Deus um tempo, e eu digo em relação à nossa meditação diária, enquanto nós não estivermos colocando como prioridade aquilo que Deus requer de nós, mas estivermos colocando em segundo plano, nós não estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Da mesma maneira, também Deus estabelece a medida para o nosso amor ao próximo. Nós temos que amar ao nosso próximo, ao nosso irmão, como nós amamos a nós mesmos, fazendo com ele ou para com ele a mesma coisa que nós gostaríamos que fizessem conosco, em todas as áreas da nossa vida. E por vezes é muito fácil nós pensarmos que já estamos fazendo demais por alguém, que estamos amando demais alguém. Eu já perdoei tantas vezes, já dei tantos conselhos, já ajudei tanto, mas eu sempre falo, mas a pessoa não atende aquilo que eu falo. Ela faz alguma coisa que me chateia, pede perdão e eu perdoo, mas depois ela volta a fazer a mesma coisa novamente. E por vezes nós pensamos: será que já não passou da cota de demonstrar o meu amor para com essa pessoa? Já não talvez seja na hora já de eu deixar ela para lá e não me preocupar mais, ou não perdoar mais, ou não buscar mais para cuidar dela, ou para ajudá-la na sua dificuldade. Acho que já passei da conta. Nós podemos pensar isso com relação a alguma pessoa, mas nós jamais vamos pensar da mesma maneira para conosco. Nós jamais vamos pensar que nós não merecemos receber o perdão de alguém, ainda que temos errado pela enésima vez. Jamais vamos achar que não merecemos receber o conselho de alguém, ainda que tenhamos ouvido tantos conselhos, e muitos deles talvez não tenhamos ouvido ou não tenhamos seguido exatamente como foi dito. Nós nunca vamos achar que nós já recebemos muita ajuda e que agora eu não vou nem pedir porque eu já recebi tanta ajuda, mas eu preciso tanto, mas eu não vou pedir porque eu já recebi tanta ajuda e não vou poder pedir ajuda novamente. Nós, quando temos alguma necessidade, esquecemos de qualquer coisa, de qualquer nível que possa haver, ou de qualquer cota que possa haver para a nossa ajuda. Quando precisamos de uma ajuda e estamos em uma situação que não vemos outra alternativa que não seja buscar essa ajuda, nós corremos atrás, independente de qualquer situação. Nós temos uma necessidade e nós precisamos que essa necessidade seja satisfeita, e se precisamos de ajuda, se precisamos de alguém que nos suporte nessa necessidade, nós prontamente corremos atrás dessa pessoa. Isso é algo natural, é normal que seja assim, porque nós nos amamos. Mas esse mesmo amor que nós temos para conosco é o amor que Deus diz que devemos ter também para com o próximo. Nós não devemos estabelecer uma cota para o próximo. Então, até aqui eu vou amar você, agora daqui para cima eu não posso mais. Como o Senhor Jesus falou para Pedro, quando ele perguntou quantas vezes ele deveria perdoar alguém, se era até 7 vezes,
Jesus diz não, até 70 vezes 7. O que também não significa que nós temos que andar com a calculadora e somando, e quando completar 70 vezes 7, não, agora aqui, Jesus falou que era até aqui, daqui para cá, não há mais perdão. Temos que amar o nosso próximo como Deus nos ama. E como nós amamos a nós mesmos. E essas duas regras, então, elas devem estar sempre em nossos corações para vivermos seguindo essas regras em todas as áreas da nossa vida. Elas devem ser um resumo de tudo quanto deve ser o alvo da nossa vida prática diária. Nosso relacionamento para com Deus e com os homens. E certamente será feliz o homem que moldar a sua vida de conformidade com essas duas regras. Nós podemos perceber que o padrão de Deus é bastante elevado e que novamente nós, por nós mesmos, somos totalmente incapazes de atingir esse padrão. O que nos leva então, de novo, à constatação de que precisamos da expiação dos nossos pecados, precisamos de Cristo Jesus para nos ajudar a alcançarmos esse padrão que o Senhor estabeleceu. E precisamos da mediação de Jesus para ser o mediador entre nós e Deus, para que haja essa reconciliação entre nós e Deus, para que possamos ter esse amor no nosso coração. Em resumo, nós precisamos ter Cristo em nossas vidas. Se quisermos viver e se quisermos amar da maneira como o Senhor Jesus nos ensina aqui, precisamos ter Cristo em nossas vidas. Caso contrário, vamos tentar viver dessa maneira, mas certamente não iremos conseguir, porque não é algo natural e não é algo que brota de nós mesmos, mas que brota através da fé no nosso coração, através da fé em Cristo Jesus e em aceitar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. E ninguém neste mundo pode dizer que tem alcançado esse padrão. Todos nós temos que olhar para esse padrão que o Senhor Jesus estabeleceu, mais elevado que seja, e temos sempre que nos considerar culpados por não sermos como Deus requer de nós. Como o apóstolo Paulo nos ensina na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, quando ele diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. E também no versículo 20, quando ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Precisamos então correr para a cruz de Cristo, suplicando a Deus que pela sua misericórdia e por sua graça transforme nosso coração para que possamos ser realmente servos do Senhor. E por último, vamos ver até que ponto um homem pode avançar na religião. Até que ponto alguém pode conhecer e ter um entendimento intelectual acerca dessas verdades, mas ainda assim não ser um verdadeiro discípulo do Senhor. É um perigo com o qual todos nós devemos estar sempre atentos, especialmente aqueles que estão na igreja. Devemos estar sempre atentos, olhando para a nossa vida, se aquilo que nós temos feito com o coração sincero, ou se estamos apenas entendendo e aceitando as doutrinas. Eu consigo explicar exatamente, como o pastor falou aqui na quarta-feira, como ele conseguia explicar a doutrina da predestinação. Como ele conseguia explicar isso de maneira tão clara e fazia estudos e escrevia artigos e tal, e tinha um conhecimento de versículos que diziam sobre isso, e livros, e tinha todo o conhecimento intelectual sobre isso, mas não havia ainda compreendido exatamente como isso era e como ele tinha esse entendimento na sua mente, mas não tinha no seu coração. Então temos que olhar para a nossa vida e ver se aquilo que nós temos aprendido acerca da palavra de Deus, temos aprendido e guardado no nosso coração, ou temos aprendido e guardado apenas em nossa mente, e somos capazes de reproduzir, de ensinar, de explicar, talvez com detalhes e as doutrinas, mas sem colocá-las em prática na nossa vida. O escriba nessa passagem era com certeza um homem que tinha um conhecimento superior à maioria dos outros escribas. Ele percebia coisas e entendia coisas acerca da palavra de Deus que os outros talvez não entendiam. E as palavras finais, os últimos versículos que nós lemos, mostram como esse escriba conseguiu entender a resposta do Senhor. Ele não questiona o Senhor, mas como é que eu posso amar alguém mais do que eu a mim mesmo? E como é que eu vou amar Deus acima de todas as coisas? Ele não traz nenhuma indagação ao Senhor Jesus, ele não traz nenhuma dúvida de algo que aparentemente não tenha ficado claro para ele
sobre a resposta do Senhor. Mas o que ele faz é repetir exatamente e ainda diz assim, disse-lhe o escriba no versículo 32, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e que não há outro senão ele. Então veja que ele tem esse entendimento aparentemente claro daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Mas a resposta que Jesus dá para ele também é bastante interessante quando ele diz, Jesus lhe diz que ele não está longe do reino de Deus. Contudo, estar perto do reino de Deus não é, nunca foi e nunca será suficiente. É preciso que nós estarmos dentro do reino de Deus. Não basta apenas conhecer o reino de Deus, é preciso viver no reino de Deus. E, infelizmente, não há nenhuma evidência de que esse escriba tenha depois sido alcançado pelo Senhor, e que tenha sido transformado, e que tenha efetivamente vivido uma vida de piedade, que tenha se convertido ao Senhor Jesus. Ao que tudo indica, ele foi mais um, como foi também o jovem rico, que não passou a seguir Jesus, apesar de estar tão perto dele. Como o próprio jovem rico diz, ele sabia todos os mandamentos, cumpria todos os mandamentos, não tinha nenhuma dificuldade, desde de criança, cumpria todos os mandamentos. Mas quando o Senhor Jesus pede o coração dele, aquilo que estava no coração dele, o que é que ele amava mais? Ele amava mais a Deus acima de todas as coisas? Ou, no caso, bastante específico, né, amando do jovem rico, que ele deveria pegar todos os seus bens, vender e dar aos pobres. Ele amava mais ao próximo ou amava mais a ele mesmo? Quando o jovem rico, quando foi confrontado com uma pergunta que demonstra de forma prática a aplicação desses dois mandamentos, ele disse, apenas foi embora triste, porque não conseguia amar a Deus acima de todas as coisas e não conseguia amar o próximo como a si mesmo. Aí ele ainda se amava mais do que todas as coisas e amava mais o seu dinheiro do que ele amava a Deus. E no fim, então, aparentemente esse escriba e também o jovem rico amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós temos então que tomar cuidado para não estarmos apenas perto do reino de Deus. Não estamos apenas cumprindo rituais e cerimônias e fazendo todas essas coisas, porque essas coisas nunca nos colocam dentro do reino de Deus. Por mais zeloso que nós sejamos em cumprir os mandamentos estritamente, cumprir as ordenanças que Deus nos deu estritamente como Deus requer de nós, mas que tentemos fazer isso. Se nós não estamos realmente amando a Deus, nós estamos fazendo com o coração por amor, nós jamais iremos conseguir fazer isso de maneira verdadeira e jamais será aceito por Deus. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro sempre do exemplo de Saul. O exemplo de Saul, quando ele oferece o sacrifício. Saul estava esperando Samuel chegar para oferecer o sacrifício, e Saul estava esperando algum tempo, e já os soldados preparados para a batalha, mas ele só poderia sair para a batalha quando Samuel chegasse. E Samuel não chegava, e Saul foi ficando chateado porque ele não chegava. Ele falou, bom, para sair para a guerra tem que matar um animal. Tem que colocar em cima de um monte de pedra, matar um animal, e isso eles chamam de sacrifício. Eu já vi fazer tantas vezes, eu consigo fazer também. Eu consigo repetir exatamente como ele fez. E não há na palavra de Deus nenhuma menção de que Saul tenha feito o sacrifício de maneira errada, de que ele tenha matado o animal errado, que ele tenha se equivocado em qualquer parte do ritual. A única coisa que Saul fez de errado foi que ele não deveria fazer aquilo. Que quem deveria fazer aquilo era o profeta, o sacerdote. E por isso, então, ele foi reprovado por Deus, e a partir dali, então, Deus não esteve mais com ele, e Samuel ainda fala que assim como o manto de Saul foi rasgado, que também da mesma maneira o reino será rasgado dele. O que nos mostra que obedecer aquilo que Deus estabeleceu, cumprir os rituais que Deus nos dá, eles não são suficientes para vivermos uma vida, para estarmos dentro do reino de Deus. Enquanto nós estivermos cumprindo os rituais que Deus estabeleceu, sem entender exatamente o que eles significam e sem fazer com amor no nosso coração, nós vamos estar apenas perto do reino de Deus, mas não vamos estar dentro do reino de Deus. E estar perto do reino de Deus é tão útil para o homem, como é útil
para uma pessoa que está gravemente doente estar na porta de um hospital. A menos que essa pessoa que está gravemente doente possa entrar nesse hospital e receber o tratamento que ali for necessário, cirurgia ou seja lá o que for, o tratamento que for, a menos que ele esteja dentro do hospital e receba esse tratamento, não vai adiantar ele estar na porta do hospital mais bem equipado do país. Ele irá morrer na porta desse hospital porque apenas estar perto não lhe assegura ou não lhe proporciona o tratamento que ele precisa. Da mesma maneira, estar perto do reino de Deus, estar na igreja, ler a palavra de Deus, cantar os cânticos ou salmos, fazer orações, até mesmo pregar a palavra de Deus. Nada disso é uma garantia de que nós estamos dentro do reino de Deus. Fazendo essas coisas, nós estamos perto do reino de Deus. Mas como o Senhor Jesus diz no dia do juízo final, muitos chegarão a ele dizendo: mas Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, fizemos curas, pregamos, fizemos tantas coisas. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esses são homens que estiveram perto do reino de Deus, talvez como esse escriba esteve, mas que nunca estiveram dentro do reino de Deus. E casos como desse escriba são muito comuns e há milhares de pessoas pelo mundo. Como o Senhor Jesus mesmo disse que dentro das igrejas também há pessoas assim, que ouvem a palavra de Deus e que estão perto do reino de Deus, mas não estão dentro do reino de Deus. São pessoas que conhecem doutrinas, mas que não aceitam as doutrinas dos seus corações. Participam das atividades religiosas, atendem aos cultos durante a semana, a hora que for, o dia que for, estão sempre ali, marcando ponto, mas que nunca se converteram e nunca foram salvas. A nossa confiança jamais, a nossa esperança jamais deve estar, nossa esperança de salvação jamais deve estar no fato de que simplesmente conhecemos intelectualmente as doutrinas da palavra de Deus. Nós não devemos apenas conhecer a lei de Deus em nossas mentes, mas nós precisamos recebê-las em nosso coração, deixando que nossas vidas sejam guiadas por essas doutrinas e por essas verdades que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos ensina na sua palavra. Nós não devemos descansar até que tenhamos a certeza de que nós estamos dentro do reino de Deus, até que nós tenhamos nos arrependido de maneira sincera e verdadeira, e até que nós tenhamos sido feitos novas criaturas através de Cristo Jesus, reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz como o único suficiente e o único meio necessário para alcançarmos a salvação. Enquanto nós acharmos que estarmos perto do reino de Deus é suficiente para a salvação da nossa alma, por fim, quando não houver mais tempo para voltar atrás, nós vamos descobrir, e será tarde demais, que nós estamos proibidos de entrar nesse reino para sempre. Como o pastor disse hoje pela manhã, haverá um julgamento no último dia que o Senhor Jesus irá nos julgar por tudo aquilo que nós fizemos. E naquele último dia não haverá possibilidade de apelação. Depois desse julgamento não haverá possibilidade de nenhum tipo de recurso. A palavra que o Senhor Jesus nos disser: ou apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci, ou sede bem-vindos ao meu reino, que tenho preparado desde a fundação do mundo. Serão as palavras finais e ali não haverá qualquer outra chance para aqueles que estão fora de entrarem novamente no reino de Deus. Como também vemos na parábola do rico e Lázaro. Ele pede para que pudesse ao menos molhar a sua boca, para que pudesse amenizar um pouco do seu sofrimento. Mas o Senhor Jesus diz que não há nenhum tipo de ligação de um reino com o outro, que não há nenhuma possibilidade de nenhum refrigério para aqueles que foram condenados pelo Senhor e que estão recebendo a justa punição pelos seus pecados. Que Deus, pela sua misericórdia e graça, possa nos ajudar a guardarmos essas verdades no nosso coração. Nós vivemos em dias em que há muita preocupação com amor e com caridade, com boas obras e de fazer o bem ao próximo, mas não da maneira como a palavra de Deus nos ensina. Muitos homens até dizem que apreciam essas qualidades e que é muito importante realmente fazer boas obras e caridades e etc. Mas no fundo do coração, eles odeiam
os princípios bíblicos que nós vimos aqui e que são os únicos capazes de promover essas virtudes de maneira sincera e verdadeira. Nós não poderemos ter o amor a Deus e aos homens sem a fé em Cristo Jesus e sem a regeneração, sem termos sido feitos novas criaturas. A maneira certa de ensinar sobre o verdadeiro amor de Deus neste mundo é ensinar sobre a expiação de Cristo na cruz e sobre a operação do Espírito Santo nas nossas almas. Porque quando houver essa verdadeira transformação na nossa alma, o verdadeiro amor, ele fluirá do nosso coração como uma consequência da obra divina na nossa vida. Nós nunca vamos conseguir colocar em prática aquilo que temos aprendido na palavra de Deus enquanto nós estivermos lutando e tentando transformar o nosso interior com as ações externas que nós fazemos. Mas, na verdade, a ação interna no nosso coração, feita pelo Espírito Santo, irá transformar as nossas atitudes externas e tudo aquilo que nós venhamos a fazer depois de sermos transformados pelo Senhor será uma consequência da transformação que o Senhor fez na nossa vida, e assim então iremos conseguir colocarmos em prática e demonstrar o amor sincero e verdadeiro ao nosso Deus, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Que Deus, sua misericórdia e graça, aplique sua palavra em nosso coração. Eu vou pedir ao presbítero Jonan, que era o senhor novamente, para encerrarmos o culto.